Então ficou claro, então, pessoal? Ficou claro essa parte aí? Ficou entendível a diferença de endometrite crônica subclínica da endometrite crônica clínica? Ficou claro isso? Qual que é a diferença delas? Vou fazer a pergunta para vocês agora. Quem quiser me responder, pode ser no bate-papo, pode ser no áudio, enfim. Qual que é a diferença da endometrite crônica subclínica da endometrite crônica clínica? Que são todos esses catarros genitais que eu estou apresentando aí. Eu vou apresentar para vocês. Agora vamos para a terceira. Então, só voltando com vocês lá. Então, na subclínica... Opa, já teve uma resposta. Show de bola. Não há presença de sinais clínicos, né? Apenas polimorfismo na citologia. Perfeito. Né? Perfeito, Vinícius. É isso aí mesmo. Então, tu só vai descobrir que ela tem endometrite só pela citologia e não pelos métodos convencionais, que é palpação retal, ultrassonografia e, se caso fores fazer, o exame vaginal, né? Que é aquele prolapso do primeiro anel de Burdi, né? Aquela, parece uma linguinha. Perfeito. Tá? Então, dentro das endometrites crônicas, a gente tem que fazer essas diferenças aí. E comum de todas elas é o quê? O proprietário diz tanto da endometrite subclínica, da endometrite clínica, grau 1 e grau 2, que vai ser o nosso próximo passo aqui, a queixa do proprietário é o quê? A vaca entra no cio regularmente, porém não emprenha. Eu já inseminei essa vaca 2, 3, 4 vezes e ela não emprenha. Aí tu vai lá fazer as diferenças em cada uma delas. Na subclínica, nos métodos convencionais eu não vou conseguir diagnosticar. Palpação vai dar resultado negativo para endometrite. Ultrassonografia, resultado negativo para endometrite. E se fores fazer o exame vaginal, também resultado negativo para endometrite. Porém, na citologia uterina, positivo. Pegou ela aí. Ou por meio da clínica, que eu vejo uma alteração no aspecto da secreção, ou seja, presença de pus. E essa presença de pus a gente gradua por uma secreção mucoturva ou mucopurulenta. Que é, na primeira, mucoturva, CG1, e na outra, CG2. Um pouquinho mais de secreção. Então, tudo isso aqui a gente já falou, né? Alguns pontos. Ele é muito parecido, tá, pessoal? CG1, CG2 é muito parecido. A única diferença é o quê? Quantidade de pus. Então, a quantidade de pus é que pega. É a quantidade de pus que pega. É a única diferença. Tá, mas para que me interessa isso? Prognóstico reprodutivo e instituição do melhor tratamento a ser realizado nessa vaca. É para isto que serve. É para isto que serve. Então, na ultrassonografia, não é só aquela linha que tu vê no CG1, tu já vê já uma pequena dilatação por pus. Essa parte hiperecogênica aqui, ó, aqui é um corte transversal do útero. Tá? O útero ele cortou na transversal, ele fez uma fatia. No centro, tu vê bastante acúmulo de pus. Tá? É bem evidente. Você observa uniformemente, então, quando você vai passar ultrassom, isso na prática eu vou explicar para vocês, a forma como você deve escanear o útero, né? Então, tu vai ver o acúmulo dessa secreção em toda a parte uterina. Então, aí você bate o martelo. Tu vê pela vulva secreção purulenta. Também tu vais observar aí acúmulo de pus. Tá bem? Da mesma forma.
Então, tratamento, né, um pouco mais... Tem os tratamentos sugeridos. Então, se a vaca estiver... Bom, primeiro detalhe, ela cicla, né? Se ela tiver com corpo lúteo, eu tenho que fazer ela entrar no cio. Por quê? Para que eu consiga passar minha pipeta de infusão e também para que eu consiga ter a fase estrogênica, ou seja, o proéstro e o estro, fase implicada por maior concentração de estradiol, para que ele leve um maior aporte de células do sistema imunológico para o trato reprodutivo. Né? Então, tenho esse coadjuvante no meu tratamento aí. Se ela já está no cio, beleza, já faz a infusão. Se ela não está no cio, prostaglandina F2-alfa, a hora que ela entrar no cio, tu faz o tratamento aí. Tem esse antibiótico, né, que é o Gentrin, que é uma gentamicina tamponada, tá? Não é a mesma gentamicina que você trabalha lá para fazer administração parenteral. Por exemplo, lá que tem um frasco de Gentotec, uma empresa Gentotec. Lá tem para você administrar pela via intramuscular ou endovenosa aquele antibiótico. Tá bem? A diferença daquele injetável para esse de infusão intrauterina é justamente que essa gentamicina uterina, para infusão intrauterina, ela é tamponada. A gentamicina tem um pH muito alcalino. Né? Então, com um tamponante, ele vai lá pH próximo ao fisiológico, 7,3, 7,4. Não vai ser irritante para o útero. Tá? Então, aqui os tratamentos. Mesma coisa, lava útero, faz infusão intrauterina. Né? Então, vaca de leite, a gente sempre procura fazer tratamento infusão intrauterina. Por vezes, por alguma dificuldade, eu não consigo dar a adequada assistência para o proprietário, aí você pode prescrever aí uma cefoquinona, tem resíduo zero no leite, e aí para que o proprietário faça pela via intramuscular profunda. Tá? E sempre orientando da condição da vaca, né? Se for uma vaca muito debilitada, a tendência é que, mesmo esse antibiótico que determine resíduo zero no leite, acabe causando o tal resíduo zero no leite. Então ficou claro, CG2, CG1 e CG2 são muito parecidos. A diferença está no quê? A diferença está na quantidade de secreção, que essa tem um pouco mais de pus, essa tem 50% de pus, e o resto é tudo igual. E para isso é necessário que eu seja um pouco mais incisivo no tratamento. Uma sugestão seria a gentamicina intrauterina, ou, que já é bem comum de ser feito, né, os ceftiofur, aí as cefalosporinas da vida aí. O catarro genital grau 3 e grau 4, ambos são parecidos. A diferença também se dá na quantidade de secreção. Olha só, é praticamente pus. Olha só essa foto, é praticamente pus. Então, o que é que o proprietário vai dizer? Ela cicla a cada 21 dias, às vezes 30 dias, às vezes entra no ciclo, às vezes tem um ciclo mais curto. Então, essa é o ciclo irregular. Né? Por vezes, tem um pouco, pode ter situações que ela possa até ciclar regularmente, no entanto, pode dar a ciclia nestes casos. Então, os sinais clínicos é o quê? Então, um grande acúmulo de pus dentro do útero. Então, todos os sinais que vocês observaram no catarro genital grau 1, grau 2, tu vais observar também no grau 3, lá por meio da palpação retal ou da ultrassonografia. Nesse caso, maior quantidade de pus dentro do útero. Tá? Então, basicamente a mesma coisa. A única diferença entre o catarro genital grau 3 e o grau 4, que é o próximo passo, que é a piômetra, é justamente que na piômetra tem mais pus do que nessa de catarro genital grau 3. Bom, como eu comentei para vocês, por vezes pode determinar em aciclia. Aqui tem até do mesmo artigo do Sheldon,
ele fala, um dos agentes que leva à infecção, que é justamente a Escherichia, né? A Escherichia coli pode ser uma das grandes protagonistas desse processo infeccioso, uma bactéria gram-negativa. E segundo esse artigo, né, tentando verificar alguns inflamassomas, Toll-like receptors tipo 4, enfim, são todos receptores que verificam a presença de LPS dentro do útero. Então, lá na superfície do endométrio, então são receptores que auxiliam na imunidade inata, né? Ou seja, ele identifica a molécula específica de cada agente, de um agente patogênico, né? Neste caso, é a Escherichia. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que esses LPS, eles acabam sendo absorvidas pelo útero, caem na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles vão acabar reduzindo a secreção de FSH e LH. Então, se não tem FSH e não tem LH, vai ter atividade ovariana? É claro que não. Ela vai estar acíclica, essa vaca. Ela vai estar acíclica. Lógico, né? Voltando lá para vocês, que no catarro genital grau 3, pode também cursar com atividade cíclica regular. Então, isso é muito relativo dentro desse contexto aí. Então, se caso tu fores proceder ao exame vaginal, né? Então, pus, inspeção da vulva, tu vais observar bastante pus. Aqui no exame vaginal, só para mostrar para vocês, parece um creme de leite. Ele não é fétido, como eu já comentei. No entanto, o útero, na ultrassonografia a gente observa bastante acúmulo de pus. Aqui é um corte transversal. E aqui é um ovário, tá? Aqui é um ovário. Então, à esquerda é o corte transversal de um útero e à direita é a presença, é um ovário com a presença de um folículo e um corpo lúteo. Que muitas vezes esse corpo lúteo ele não é funcional, tá? Às vezes ele não é funcional. Tá? É muito relativo saber. Às vezes não significa, tem corpo lúteo, está produzindo progesterona. Nem sempre. Se muito tempo ele está lá presente, né? Às vezes ele não produz mais progesterona, só está o arcabouço dele ali. Então, a gente observa bastante pus, então uma dilatação uterina significativa aqui, ó. Isso aqui que eu estou circulando é dentro do útero e isso aqui é secreção. Tá? Isso aqui é secreção. No entanto, a parede uterina, aqui eu vou circular aqui, ó. Aqui é praticamente o endométrio e o miométrio, essa porção aqui. A probe do ultrassom está aqui, ó. Claro, tem a parede do reto, tem a parede do reto, depois tem o útero, né? Tem mesométrio, miométrio e endométrio, né? Mesométrio, essa linha hiperecogênica, o miométrio, o endométrio e aqui é dentro do órgão, né? Dentro da luz do útero. Que você observa bastante secreção aqui. Então o tratamento, se caso, né, o proprietário optar, né, você já vai dizer o seguinte para ele: ó, meu amigo, para essa vaca emprenhar novamente vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito difícil. Então, aí é uma questão sua se vai valer ou não o tratamento. Né? Para emprenhar ela, não é interessante. Seria mais para que, se caso tu quiseres fazer o tratamento dessa vaca, né, a finalidade reprodutiva que será destinada a essa vaca vai ser para a transferência de embriões ou para a FIV. Para que ela emprenhe novamente, muito difícil disso acontecer. Tá bem? Então, nesses casos aí, se caso ele proferir aí o tratamento, tu vai aí indicar o uso aí desses antibióticos, né? Claro, é sugestivo. Lavagem intrauterina para drenar aquela secreção, né? Depois, fazer infusão intrauterina,
fazer o tratamento sistêmico também. Tu pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então fica a critério. O CG4, que é a piômetra, esse aqui realmente é muito difícil de tratamento e por vezes aí pode nos, principalmente, nós podemos indicar falsas prenheses aí. A gente pode errar no diagnóstico de prenhez, às vezes a gente acha que a vaca está prenhe, né? E na realidade está cheia de pus dentro do útero, que é no caso da piômetra, né? Que é o catarro genital grau 4 ou piômetra. Tá bem? Então, nesses casos aí, às vezes, pelo útero estar muito grande, tu acha que ela está prenhe. No entanto, pela grande distensão, exemplo desse útero aqui, pela grande distensão por líquidos, existem algumas coisas que é diferente. Né? Por que eu estou dizendo que poderá estar prenhe? Né? Aí vocês podem perguntar, bom, mas ela poderia estar drenando o pus lá no útero, daí eu sei que ela não está prenhe. Não tem como ela estar prenhe drenando pus pela vulva. Então, aí que está o detalhe. Às vezes a piômetra, né, o CG4, ele pode causar a presença de um útero, de um cérvix aberto, ou seja, passível de eu enxergar a drenagem das secreções advindas do útero, ou pode ser fechada, né? E aí que é o pior das coisas, né? Ou seja, piômetra aberta, onde que eu vou conseguir sim enxergar o pus, ou piômetra fechada. E aí, muitas vezes é confundido com prenhez. Porque, neste caso em específico, a vaca não cica de forma nenhuma. Ela não cica de forma nenhuma. E um detalhe, tu vais palpar uma vaca dessa. O útero vai estar fino, uma parede bem fina. Tá? Bastante secreção. Até então, aí eu não consigo distinguir de uma possível prenhez. No entanto, eu vou fazer o baloteamento, ou seja, eu vou palpar o útero e vou ver se, da existência de um feto, se as estruturas ósseas eles acabam batendo na minha mão. Se porventura ele acabar não tendo essa ausência, ou seja, não identificar nenhuma estrutura óssea no balanceamento interno, no baloteamento interno, isso pode me aumentar as chances de ser uma piômetra. Vou avaliar os ovários, seja pelo ultrassom, seja só pela palpação. Pode ter corpo lúteo ou não. Então vejam só, piômetra, aberta ou fechada. Tá? Aberta, sai pus. Fechada, não sai pus. Pode ser com o corpo lúteo presente ou ausente. Tá? Pode ser presente ou ausente. Ou seja, eu posso ter uma piômetra aberta com corpo lúteo ou sem corpo lúteo, ou posso pegar uma piômetra fechada com ou sem corpo lúteo. São as duas formas que a gente pode acabar fazendo aí também esse diagnóstico. Tá bem? Então, são das duas formas. E aí, é claro, baseado nisso, se a piômetra está aberta, se está fechada, se tem corpo lúteo ou sem corpo lúteo, eu devo lançar aí o tratamento. Então, a aberta e a fechada, que eu não enxergo nada. Né? Eu acho que ela está prenhe. E aí que mora o problema. O proprietário não vê no cio, acha que está prenhe mesmo. Né? Então, aí que é o grande problema. Aí tu palpa lá, se você não tomar cuidado na palpação, tu vai dizer que também está prenhe. E aí essa vaca não vai parir nunca. Bom, aqui é um corte, como o útero está com um grande acúmulo de pus, até muda, a gente não consegue enxergar aquelas rodelinhas, né, no corte transversal, mas aqui auxiliando vocês é aqui um corte longitudinal, né, meio longitudinal e de oblíquo, né, de forma oblíqua, que nem diz o lagiano, de revesgueio, meio um e o outro, né. Então aqui a parede uterina, né, a parte do endométrio, miométrio, então o miométrio fica muito fino, fica muito flácido, a parede muito fina. Lembra que nas outras imagens o miométrio era maior que o endométrio, né? E aqui é o pus. Aqui é o pus, né?
bastante acúmulo de pus, de pontos hiperecogênicos em suspensão. Tu passa o ultrassom, esses pontos brancos aqui, a hora que você vai mexendo com o útero, eles vão, né, se locomovendo, eles vão se deslocando dentro da imagem ultrassonográfica. E a parede fina é o que denuncia. Então, no CG3 tem menos pus e tem uma parede grossa e firme. No CG4 é uma parede fina, né, que pode ou não ter corpo lúteo, poderá ser aberto ou não também. Então, na piômetra aberta, ou seja, eu consigo levar a minha pipeta de infusão, eu consigo lavar esse útero, lembrando a vocês de novo, gente. Se caso o proprietário optar por usar essa vaca para a transferência de embriões, eu vou fazer a indicação do tratamento para ela. Agora, se ele não quiser, porque o tratamento é caro, né? E a resposta para emprenhá-la é muito difícil, praticamente inexistente. Então, tem que ficar bem claro. Eu vou fazer o tratamento para que ela seja destinada para transferência de embriões. Às vezes eu tenho que lavar esse útero 4, 5, 6 vezes. Tá? É bem complicado. Tem uma caída aqui na internet, mas a gente já está terminando. Então, aqui são os indicativos. Se ela tiver corpo lúteo, eu sei que corpo lúteo não é sinônimo de produção de progesterona, mas igual, eu sempre quebro o corpo lúteo. Eu não sei, só se tu resolva coletar o sangue e verificar a dosagem sérica de progesterona lá. Aí é difícil de a gente conseguir definir isso. E é caro um exame desse. Então, tem corpo lúteo, faço prostaglandina igual. Né? Lavagem uterina, solução fisiológica aquecida, infusão intrauterina, infusão sistêmica, tu pode fazer, aí fica a teu critério. Tá? E aí aquele detalhe, né? Prognóstico desfavorável para a prenhez. Compensa investir? A genética vale a pena o tratamento? Então, aquele detalhe ali que tu dá essa opção para o proprietário, olha, você que sabe, eu posso proferir o tratamento dela, no entanto, né? No entanto, para emprenhar, ela não vai, dificilmente ela vai emprenhar novamente, tá bem? Então, se ele tiver um corpo lúteo, que nem esse ovário aqui, ó, um ovário e o corpo lúteo. Se tiver esse corpo lúteo aqui, né, o que eu posso fazer? Posso fazer aí um lutalise, né, uma prostaglandina F2-alfa. Porque às vezes, né, aí ela vai entrar no cio, vai abrir o cérvix e vai auxiliar na expulsão desse útero. Né, dessa secreção intrauterina, vou lavar esse útero, beleza. Agora, imagina só, ausência de corpo lúteo, piômetra fechada. E aí, como é que eu vou abrir esse cérvix? Aí que é o grande problema. Como é que eu vou abrir o cérvix? Então, uma das formas é o quê? Fazer o uso de um estrógeno. Pode ser o benzoato de estradiol ou cipionato de estradiol. Tá? Eu posso fazer o uso deles. Porque o estrógeno, ele abre, não é o estradiol, não é na fase estrogênica que abre o cérvix. Então, ele vai abrir o cérvix neste caso aí. Então, quando tiver corpo lúteo presente, eu faço prostaglandina F2-alfa e ela entrará no cio. Tá? Se caso ela tiver sem corpo, caso ela não tiver corpo lúteo, eu faço um estrógeno desses para que abra o cérvix e eu consiga lavar o útero. Lembra que eu comentei com vocês que nem sempre o corpo lúteo ele é ativo? Às vezes eu posso ter lá só um arcabouço de corpo lúteo que não está produzindo nada de progesterona. O cérvix está fechado. E aí o que é que eu faço? Posso fazer uma prostaglandina? Ela não abriu o cérvix. Aí eu sou obrigado a trabalhar com o estradiol. O problema do estradiol é bem comum que aconteça a ocorrência de cistos ovarianos. Tá bem? Esse é o problema do estradiol.
Então, aquilo que eu comentei para vocês, o problema de eu usar esses estrógenos é que a tendência é que leve à formação de cistos ovarianos, ou seja, eu sou obrigado a usar o estrógeno para ela abrir o cérvix para mim poder lavar o útero e drenar aquela secreção lá de dentro. No entanto, é grande a chance de levar à formação de cistos ovarianos, ou seja, eu faço primeiro o tratamento da endometrite, da piômetra, e depois eu tenho que fazer o tratamento dos cistos ovarianos, que pode ser fazendo uso desses protocolos aqui à base de progesterona. Tá? Preferencialmente utilizando o indutor da ovulação, o GNRH. Né? Mas, enfim, isso aí é papo para outro assunto aí. Tá, pessoal? Bom, a princípio seria isso. Então, como eu comentei com vocês, das pessoas que ficaram, evidentemente, não significa dizer que eu não vá fazer essa aula novamente. Eu vejo a necessidade de fazer essa aula novamente, justamente pela preocupação que eu tenho com vocês. Essa é uma aula muito explicativa, que necessitaria de muito diálogo. Né? Por isso que eu achei por bem não só fazer essa aula, mas também fazer as aulas para repetir essa aula novamente, tá bem? Então, fique bem claro para vocês que na semana que vem, eu sei que vocês não tinham aula hoje, então é opcional, né? Os que ficaram aqui ficaram por livre e espontânea vontade, tá bem? Eu vou repetir essa aula novamente, eu acredito que no caso de vocês vai ficar muito mais fácil, eu voltar de novo a estes assuntos, vou sedimentar, vai ficar bem mais fácil. Claro, vai estar disponível também esse vídeo, deixar bem esclarecido lá para os demais, que isso foi uma opção minha. E claro, não obrigo ninguém a participar dessas aulas aí, tá bem? Por acaso vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram comentar? Ficou bem claro das endometrites crônicas, as diferenças CG1, CG2, claro, as clínicas, né? CG1, CG2, ficou bem claro isso. São praticamente iguais, o que muda é a severidade determinada por uma secreção contendo mais pus na CG2 em relação à CG1. E na CG3 e CG4 também, a diferença está na gravidade, onde que na CG4 já tem uma perda substancial de miométrio, ou seja, ele fica mais, o miométrio ele fica mais atrofiado. Na CG3 o útero fica firme, o aspecto da secreção é praticamente o mesmo, tá bem? Então ficou bem claro também a opção em tratar ou não tratar essa fêmea. Dei a opção para vocês de tratar, né? Pensando que vocês lá, quando vocês vão decidir lá se vale a pena ou não. Se é uma vaca CG3, CG4, vocês já vão dizer, ó, CG4, meu amigo, essa vaca dificilmente emprenhará, tá? Por mais que eu faça o tratamento aqui, dificilmente ela vai conseguir emprenhar, tá bem? Por causa da endometrose, do fibrosamento uterino. Tá? Dificilmente. Então, você vai o quê? Ó, tu pode usar ela para transferência de embriões, ou seja, tu coleta, tu produz o embrião dentro dela, tu lava o útero e outra vaca vai gestar. Aí que está a diferença. Porque suporte uterino ela não tem mais. Tá Professor, bem? Opa! fica uma dúvida assim, se o produtor optar por descartar, se Certo. essa fêmea não vai reproduzir mais, ela também não vai produzir mais leite, então para isso ela não vai, então ela seria corte, correto? Certo. Se essa vaca vai para o abate, eu não tratar essa infecção para evitar que possa ter uma contaminação da carne que vai para o consumo humano da mesma forma? Então, assim, não. Isso não vai ter problema nenhum, tá, Joel? Então, assim, como eu falei lá nas endometrites crônicas no geral, dificilmente vai cursar com septicemia. Né? Então, não teria essa preocupação de fazer o tratamento dessa vaca lá para questão de contaminação lá para a carne, tá? Geralmente tu não Perfeito. trata, tá?
Não vai ter esse problema, pode ficar tranquilo. O útero está bem isolado quanto à entrada desses micro-organismos. Tá bem? Perfeito. Ultimamente, né, claro, quando a gente fala processo inflamatório, hoje existe uma série de estudos aí que estão sendo levados para esse lado, que existem os chamados inflammassomas. Até tem aquele trabalho do Sheldon lá, que tem lá alguns receptores, as LPS da Escherichia indo lá para a hipófise anterior, em evitar a liberação das gonadotrofinas FSH-LH. Né? Na realidade, não é só isso. Sabe-se que quando acontece uma agressão inflamatória tão grande como essa, acontece um descontrole na regulação do processo inflamatório. Tem situações de animais que têm o útero estéril, ou seja, não tem bactéria, não tem infecção uterina, mas por esse distúrbio que aconteceu lá no momento que tinha infecção uterina, né, foi tão grande que levou ao descontrole aí desses mecanismos de imunidade inata, que eles identificam lesão, identificam moléculas desses patógenos, mas também identificam células lesionadas. Ou seja, existem algumas moléculas que as células lesionadas liberam, que as outras acabam fazendo o reconhecimento destas moléculas e acabam desencadeando esse processo inflamatório aí. Tá? Então, existe uma série de estudos em cima disso. Tá? Então, que nem, por exemplo, lá da endometrite subclínica. Tu vê a secreção, tá normal. Tu palpa ela, fase progesterônica, fase estrogênica. Tá fisiologicamente compatível. Né? Tu passa, se caso preferir, quiseres fazer o exame vaginal, eu deixo isso como uma segunda opção, porque a valia diagnóstica é a mesma da ultrassonografia, então é opcional. Vou fazer também para ver se tem. Não tem. Tá? E aí, mas o que está acontecendo? Significa dizer que tem pouca migração de polimorfos nucleares. Claro, pouca, não significa que não tenha. Senão na citologia tu não pegaria também. E aí tu faz a citologia lá e tu observa. Então, existem alguns distúrbios inflamatórios aí que atualmente está sendo estudado, alguns artigos aí bem interessantes, até li um semana passada, bem interessante a respeito disso, que fala justamente desses desequilíbrios do processo inflamatório aí. Ou seja, uma vez desencadeado, poderá permanecer para o resto da vida do animal. Tá? Então fica bem claro isso. Então o tratamento é somente na situação que o proprietário resolva investir para uma transferência de embriões. Eu entendo que ela não vai mais produzir mais leite, mas às vezes como uma última alternativa reprodutiva dessa vaca seria o quê? Produzir embrião nela, transferir nas outras e depois ela vai para o abate. Tá? Então seria somente para isso. Tá ok? Mas bem pertinente essa tua pergunta. Tá? Bem pertinente essa tua pergunta. Certo? Ficou claro lá as diferenças das endometrites, ficou claro os fatores que aumentam a suscetibilidade de uma vaca em desenvolver uma metrite puerperal aguda, que acontece nos primeiros 14 dias, ou a persistência da endometrite crônica, seja ela subclínica ou clínica, e as clínicas divididas em catarros genitrais grau 1, 2, 3 e 4. Ficou claro isso, pessoal? Ficou entendível a importância de nós classificarmos o catarro genital na endometrite crônica clínica? Tá certo? Ficou claro isso? Enfim, né? Como eu falei, a gente vai, semana que vem, vamos repetir esse assunto. Maravilha, então, Vinícius. E imagino que os demais também. A gente vai repetir novamente, né? Agora eu tenho mais. É aquilo que eu disse para vocês, né? Por que eu procurei fazer? Eu devia ter colocado no e-mail, né? Ficaria opcional, né? Para até não dar problema nenhum, né?
Mas eu achei por bem, né, preocupado com vocês, eu achei interessante fazer essa aula. No entanto, né, devia te ter chamado ela na semana passada, né, para que a gente repetisse. Mas enfim, vai ficar aqui o vídeo. A gente vai encontrar, nós vamos nos encontrar novamente com essa mesma aula. Eu vou fazer a mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês. Até gostaria que vocês que participaram interferissem mais, porque essa aqui é uma aula que é necessária muita participação. Por exemplo, foi colocado vários pontos aqui fantásticos aqui. Agora esse último aí, feito pelo Joel, né? Então essa intervenção é muito importante. Tá bem? Então, não quero que ninguém tenha prejuízo. Vai ficar isso aqui. Né? Vou passar para vocês essas transmissões aqui e depois vou fazer de novo essa aula. Tá? Até com certeza já tem a positiva de como que foi ela. Muda um pouquinho um detalhe ali. Às vezes, de repente, já lá no início, não converso tanto, né? Com certeza a professora passou muito bem para vocês sobre dieta aniônica, mas aqui eu estou querendo fazer uma ligação com a ocorrência de infecções uterinas aí, tendo esse distúrbio metabólico como implicado aí na baixa da imunidade e, consequentemente, aí na capacidade de cura uterina. Tá bem? Mais outra dúvida que vocês tenham? Bom, então acho que vamos encerrar, tá? Se por acaso vocês tiverem algumas dúvidas, eu já falei, deixei bem claro para mim, para vocês, o meu WhatsApp, pode mandar mensagem que a gente conversa, que a gente entra em contato, né? E aí a gente faz aí o adequado, as adequadas ponderações, tá bem? Então um grande abraço, muito obrigado. Né? Claro, muito obrigado a todos que participaram. E aí fico aberto a dúvidas, né? Então, semana que vem, faremos essa aula novamente. Então, um grande abraço. Mais alguma dúvida que vocês, porventura, tenham? Beleza, então. Tá, beleza, então. Obrigado. Obrigado a todos. E até a próxima, repetindo, é claro, o mesmo assunto, né? Então, repetindo o mesmo assunto aí. Tá bem?